Nosso tópico hoje é insegurança jurídica. É um assunto que já falamos que é instrumentalizado pela direita e a gente viu essa instrumentalização ser utilizada pelo governo federal, inclusive nos 4 anos de Bolsonaro que a gente teve, onde quase que diariamente a gente via um dos 3 poderes estimular o confronto entre outros 2 ou entre os 3 mesmo, era um caos generalizado. O que é insegurança jurídica? Vamos tentar apresentar a insegurança jurídica para uma criança de 10 anos antes. Explicar de uma forma bem fácil e depois a gente cai mais na parte técnica. Bom, tentar simplificar um tópico complexo é sempre muito difícil, mas a gente consegue exemplificar a insegurança jurídica no país como o próprio país ou suas instituições não tendo o respeito, né, ou uma previsibilidade das suas ações. Aqui no Brasil, quando a gente conversa muito sobre insegurança jurídica, recai muito sobre o judiciário, porque o judiciário é o que toma as decisões finais em conflitos, né? Uhum. E então a insegurança jurídica seria, no caso, você não ter a previsibilidade sobre os seus direitos e sobre os seus deveres. Mesmo que a lei determina tal coisa, mesmo que o judiciário tenha um entendimento sobre aquilo, isso pode mudar sem aviso prévio, ou em determinadas situações, né, acabando com a isonomia. Um levou na mesma situação que eu, e eu deixo de levar por questões de foro íntimo do próprio magistrado, ou qualquer coisa do tipo. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Mas ela também não é só algo do judiciário, né? É importante, embora a gente fale em segurança jurídica, porque, de fato, é lá que finaliza isso, mas a gente tem insegurança em qualquer instituição nossa, né? Qualquer órgão, qualquer autarquia que não tenha os seus processos bem delimitados, que age de forma arbitrária, né? E que você não tenha essa previsibilidade mesmo dos seus direitos. Inclusive, a instrumentalização que vocês estavam comentando agora também é uma forma de insegurança jurídica de outras instituições, né? Não somente do judiciário. Muitas vezes o legislativo e até o executivo também agem de maneira contraditória, agem de maneira de supetão ali apenas para dar uma resposta, né? Apenas para ou uma resposta para o seu eleitorado, ou uma resposta contra alguma outra instituição que está causando alguma rusga, né? Então, essa instrumentalização, ela traz em si a insegurança jurídica, né? E a consequência disso é a falta, principalmente em ambientes de negócio, em ambientes de investimento, em ambientes de geração de emprego, a falta de segurança que você vai conseguir investir aqui para gerar emprego e gerar desenvolvimento social. Isso acaba afastando qualquer um de querer fazer isso aqui, né, no país. Não sei se ficou muito claro. Não, então, só para dar uma entendida aqui. Por exemplo, a gente vê muito caso de jurisprudências que trocam de acordo com o juiz. Então, assim, vamos supor que... Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Eu roubei R$2.000 na rua. E aí o juiz me prendeu por, sei lá, 3 anos. No mesmo caso, um outro juiz não deu nada. A forma como ele viu a lei disse que estou liberado. Isso basicamente, isso pode se encaixar como insegurança jurídica? Isso não necessariamente. O conflito e o debate, ele faz parte da democracia, faz parte de qualquer da vivência em sociedade, né? Uhum. O problema é quando as decisões são arbitrárias, quando as decisões, mesmo que há um norte, vai para um outro lado sem fundamento, ou com fundamento que já foi superado, ou que você não tem condições de realmente fazer essa previsibilidade. Uma decisão que foi X e Y vai depender de cada caso, né? Quando conversa com o advogado é sempre um saco, porque você pergunta, isso aqui, tudo depende. A insegurança jurídica amplia esse depende, né? O certo é, para algumas questões menos complexas, a gente ter uma diretriz firme e que a gente saiba que, indo por esse caminho, vai ficar tranquilo. O problema é quando isso tudo muda de uma hora para outra. A gente chegando ao ponto do STF, porque ele é STF, Superior Tribunal de Justiça também, o STJ, geralmente é quem dá a palavra final.
E a jurisprudência, a mudança de jurisprudência, a mudança de entendimento ali jurídico, ela faz parte da mudança social mesmo, né? Não tem como nada ser estático e engessado. O problema é quando essa mudança é abrupta e ela não tem um fundamento. Ou o fundamento dela não serviria como base num Estado democrático de direito, né? Seria um fundamento puramente econômico do momento, ou porque está mais alinhado a determinado valor. É mais nesse sentido, né, digamos assim. Mas o exemplo que o Bernardo deu aqui, que a gente pode colocar como uma insegurança jurídica e que, na minha visão, o Supremo Tribunal Federal ele tentou consertar, né? O objetivo dele foi consertar isso e acabou com outro debate sobre a insegurança jurídica de quem deve legislar em relação a isso. A gente pode pegar aqui o julgamento da descriminalização da maconha, por exemplo, que, na minha visão, não é a descriminalização que estava em pauta ali. Eu acho que a manchete, né, o próprio jornalismo, ele acaba aflorando muito isso e dificultando mais. O que deu origem àquilo? O próprio legislador deu origem a esse debate, porque no momento em que diferencia, quem diferenciou traficante de o consumidor ali, pessoal, da droga, foi o próprio legislador, na lei antidroga. Só que era uma legislação aberta e deixava ali a cargo dos magistrados ou até da delegacia decidir quem era quem. E isso era a insegurança jurídica que causava ali, de fato, algo muito ruim para a sociedade, né? A gente via que, a depender da situação econômica, a depender do local, a depender das condições, qualquer grama ali era considerado como tráfico, e a depender de outras condições, um valor muito mais elevado não era, e era considerado como consumo próprio. Essa necessidade chegou ao Supremo pela omissão do legislador. E a omissão do legislador também gera essa insegurança jurídica, né? Essa consequência da insegurança jurídica, nesse caso, ela foi gerada por uma omissão do legislador, que teve muito tempo ali para consertar, não consertava, e isso chegou para o Supremo, que tentou basilar ali, e ali sim, criar uma diretriz. Vamos criar um entendimento mais objetivo para que a gente consiga separar e não ficar a cargo de cada magistrado, de cada tribunal, de cada delegacia, delegado ali, a interpretação, né? Porque o resultado se repetia, né? Quando era geralmente o policial que definia quem era usuário e quem era traficante, eram questões sociais ali da pessoa em questão.